Olá, muito bom dia. Hoje nós estamos no dia 70 de 276, gestando o Cristo em nós. E hoje eu queria compartilhar com vocês também uma experiência, né? Eu fui convidada para ir com um grupo de brasileiras que tem vários projetos aqui na Austrália para um encontro com o prefeito da cidade, onde eles iam fazer uma oração pela cidade, né? E na verdade eu não entendi assim muito bem qual seria o propósito, né, de eu ir nessa oração, nesse encontro social e também, né, político, e num local no qual, né, eu tô me estabelecendo agora. Então, pessoalmente, profissionalmente falando, é como se eu não entendesse muito bem o propósito, né, desse encontro, mas eu sempre gostei muito de conhecer novas pessoas, frequentar novos ambientes, porque isso nos proporciona, né, uma visão mais ampla do nosso mundo. E claro que eu não recusei o convite e fui eh, feliz, pensando em possibilidades, inclusive, né, de novos projetos, novas abrangências. E eu fiquei muito feliz, porque Deus fala diante dessas coisas e mais. Deus une o coração dos seus filhos, né? Então foi muito poderoso estar lá e imaginar, eram diversas igrejas, diversas religiões, diversas instituições que têm como base a fé, né? Rezarem pelo futuro da sociedade, né? E lá foi rezado pelo mundo inteiro, e eu fico pensando na potência que isso tem, né? Imagine, dentro de um contexto de uma cidade, você reunir os maiores, né, líderes, não só das igrejas em si, mas de pessoas que fazem projetos para acolher as pessoas que precisam de ajuda, que tem ONGs que atuam realmente, né, em projetos que visam uma melhoria da sociedade. E o discurso do prefeito foi muito perfeito para mim, porque ele falou, né, que o maior problema que a gestão pública enfrenta hoje são os problemas relacionados à saúde mental, né? E ele falou de uma super crescente nos problemas com saúde mental dos adolescentes, por exemplo, né? Que aqui estão no year 10, mais ou menos ao redor dos 15 anos de idade, e do quanto eles têm trabalhado em políticas que favoreçam a saúde mental, né? E o prefeito, nesse momento, agradeceu todas as instituições que ele sabe que tem projetos voltados para isso. Ele falou: e hoje eu fui lá consultar o que as instituições e os governos têm feito, né? Como eles acreditam que a gente prospere, né, em saúde mental. E ele falou da união de três coisas, né? Das políticas públicas, da fé e da ciência. E tudo isso é o que eu tenho me proposto a fazer, né? Não tão relacionado com políticas públicas em si, mas enquanto profissional, né? Eu entendo que aliar, né, a espiritualidade com a saúde mental é uma necessidade. E, e ele falou então, né, que é muito importante atuar nos relacionamentos, na fé, comer bem, dormir bem, praticar atividade física, e que essa é a política que tem sido estabelecida como fonte principal de saúde mental, né? E eu fiquei pensando, né, nessa circunstância de eu ficar me pensando, nossa, né, mas qual é a viabilidade ou qual é a probabilidade, né, de eu estar aqui nesse momento? E aí Deus fala com a gente nesses momentos,
porque ele me mandou a mensagem que realmente eu já estou raciocinando há um bom tempo e aí chegando em casa e querendo compartilhar isso com vocês, né? Ontem eu já havia falado de como a gente vê Deus no simples e até aquilo que não parece simples aos nossos olhos é o que foi feito especialmente para você, né? É uma coisa nossa, humana, de repente se rebaixar, né? E não entender aquilo para com você, né? E a mensagem de hoje, claro, né? Que tá muito conectada com isso. Eu vou até ler para vocês, para vocês entenderem como há sincronicidade, né? Há muita harmonia naquilo que Deus quer que chegue até nós. E que, inclusive nas orações, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção era uma oração que dizia assim: Senhor, só você pode fazer isso. E quantas coisas que ao longo do dia a gente se cobra de o que eu quero, o que eu preciso fazer, mas na verdade a vida é muito mais sobre o que só Deus pode fazer, né? O nosso contexto atual mesmo, tão desafiador, né? Muitas coisas hoje a gente olha e fala, é só Deus para resolver isso. E é mesmo, e por isso que a gente precisa estar conectada com essa mensagem, né? Todos conectados. Me chamou muita atenção também o fato de eles estavam falando aqui eles falam muito do Reconciliation Day, que é o dia da reconciliação, porque a Austrália ela foi formada, né, a partir dos imigrantes que chegaram até aqui e essa constituição política, digamos assim, se deu a partir dessa invasão. E hoje eles buscam essa reconciliação com o povo que já estava aqui na Austrália. E no início do café da manhã de hoje, teve inclusive uma apresentação, né, aborígene, e eles fizeram uma série de rituais que demonstravam essa conexão com a terra, com o lugar de origem e a conexão com a grande mãe, né? E com o Criador, né? Através de dança, de rituais com fumaça. E eu fiquei pensando quão abrangente e quão complexos são as nossas histórias, né, com relação a como criar essa relação com Deus. Cada um vivencia de um jeito, mas a oração e o que Deus nos chama é justamente de vamos orar e vamos agir de acordo, considerando que somos um só. Porque realmente, para Deus, não existe Austrália e Brasil, não existe aborígene e povo branco, né? Não existe essa diferenciação entre qualquer pessoa que seja e qualquer crença que seja, qualquer história religiosa, né, que cada um carregue. Na visão de Deus, todos somos um só. E isso para mim também foi muito forte, porque até enquanto imigrantes, né, e essa era uma das situações que eu tava me colocando lá, nossa, né, tipo, eu enquanto brasileira aqui, muitas vezes a gente se sente fora do ninho, né, não se sente, né, nem próprio da sua própria identidade, porque é claro que eu me sinto muito mais à vontade e muito mais em casa quando eu estou no Brasil, né? E no caso a gente estava numa mesa onde tinham 5 brasileiras e mais ou menos 5 australianas também, né? É diferente a maneira da gente se portar nessa situação, né? Como falar, se fala português ou fala inglês, e eu fiquei pensando nisso, do quanto a linguagem de Deus é a mesma, né? Eles falam sobre graça, sobre o perdão,
sobre a gratidão, sobre a misericórdia. E Deus tem uma linguagem única para todos nós. Esse é o grande poder da própria Bíblia, né? Porque nós só temos essa linguagem única enquanto filhos de Deus, porque tudo está baseado nesse mesmo histórico. E como fortalecer isso, né, no nosso dia a dia. Mas então, até para não me estender muito, eu vou fazer a leitura para vocês fazerem conexão com tudo que eu falei até agora. E Deus está atento todos os momentos em cada um de nós. Ele não tira o olho da sua criação, né? É muito bom a gente sentir cuidado e sentir que existe um Deus atento por nós. Nós somos amados realmente. E é muito incrível poder viver isso nas situações simples e as não tão simples do nosso dia a dia, né? Da gente perceber que só Deus é capaz de fazer algo que nós não damos conta de fazer. Não é verdade? Então, hoje é dia 2 de junho. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Lucas 1, versículo 40. O Espírito Santo de Deus foi derramado em abundância nesses tempos. Isabel, visivelmente abrasada pelo Espírito, disse essas palavras: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Lucas 1, de 42 a 45. Somos duas mulheres, somos pobres, não temos poderes ou superpoderes. Podemos até ser consideradas inúteis aos olhos do mundo. Mas Deus não pensa como o mundo. Deus mostrou a sua face ao nos convidar para o seu projeto. Gente, isso é maravilhoso. E Deus está aqui conosco nesse projeto. Deus me escolheu para levar essas mensagens até vocês e Ele também escolheu vocês para ouvirem essas mensagens. Que a gente seja capaz de continuar sendo ponte e transmitindo essa boa nova, né? Porque o nosso mundo está necessitado dessas palavras. É como se a nossa configuração, ela tivesse dado algum bug em algum momento, né? Como se a gente precisasse reconfigurar mesmo, porque a gente é aquilo que a gente crê. Então, existe aí em você percebe que existe nas pessoas uma configuração errada em muitos momentos? Você não é o que o mundo pensa, não é o que simplesmente deseja. Você é aquilo que Deus traçou. O que Deus traçou para nós? Será que a gente tem vivido alinhado com isso? Será que a gente está disposto a receber aquilo que Deus tem para nos entregar hoje? Façam todos um abençoado dia. Deus é com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Simone.